Beleza? Professor Victor Mateus, começando agora a estudar o estudo dos remédios constitucionais, que é um tema muito importante, muito cobrado em qualquer prova de concurso e também da área de carreiras policiais. Então, cara, já fica ligado, anota os principais pontos, olha o material que tem aí embaixo na plataforma que você vai poder acompanhar com o material de maneira conjunta, beleza? Bora pra frente, moçada, ó, bora pra frente. Seguinte, ó, entenda. Quando a gente fala de remédios constitucionais, o primeiro que você deve estudar, não há dúvida que seria o habeas corpus, que com certeza, cara, é o remédio constitucional que mais é cobrado e mais conhecido da própria população. Mas, professor, o que serve? Para que serve os remédios constitucionais? Qual é a ideia de um remédio constitucional? Entenda, moçada. O remédio constitucional, o intuito dele basicamente, ó, entenda, para que serve um remédio? Para que serve um remédio? É para a pessoa que está doente. O remédio constitucional é para curar uma doença que existe, como, por exemplo, uma violação do direito de ir e vir, uma violação do direito à privacidade, uma violação de um direito de greve, por exemplo, uma violação do direito à informação, uma violação ao meio ambiente. Então, cara, esses remédios eles foram criados justamente para preservar esses direitos que são garantidos pela Constituição Federal, moçada. Então, os habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular agem justamente nisso. Eles são remédios para curar determinadas doenças. Então, você não usa um dipirona para curar um câncer, por exemplo. Não usa. Você vai usar um remédio específico. Então, o habeas corpus ele vai servir para um tipo de doença. Não vai servir para outras doenças, não. Vai servir somente para uma. Bora ver para que serve o habeas corpus, observando a letra da lei da Constituição Federal, inciso 68. Olha o que ele fala o seguinte, ó. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção, que é o ponto mais importante. Liberdade de locomoção. Por ilegalidade, primeira opção, e por abuso de poder. Primeiro detalhe importante que você deve observar, moçada. Ó, o habeas corpus, ele é um remédio que é para curar uma doença. Uma doença. A privação de liberdade ilegal, ou com abuso de poder, ou a ameaça de privação de liberdade ilegal ou com abuso de poder. Como assim, professor? Se você está se sentindo de maneira injusta, de maneira ilegal, ameaçado da sua privação de liberdade, um exemplo. Você está sendo processado em um processo que é totalmente ilegal e aquilo provavelmente vai levar à sua prisão. Se há uma clara ilegalidade e isso pode privar a sua liberdade de ir e vir, você pode entrar com habeas corpus preventivo, por exemplo. Professor, eu fui preso, mas eu não estava em flagrante, eu tenho provas disso. Está aqui, foi ilegal. Você já está preso e você foi preso de maneira ilegal, você pode entrar com habeas corpus justamente liberatório ou então habeas corpus repressivo para retirar você da prisão. Então, habeas corpus é para proteger a ameaça ou até a privação de liberdade nessas duas características, desde que ela seja ilegal ou então com algum tipo de abuso de poder. Então, moçada, habeas corpus não é para acessar informação, nada disso, é para privação de liberdade ou abuso de poder, em regra, beleza? Ponto importante, moçada, ó, o habeas corpus ele é um remédio constitucional de natureza penal. Por quê, professor? Simples. Quando é que você vai ser privado de liberdade? É na esfera penal, obviamente, né, cara? Na esfera civil até acontece no caso de dívida, de pensão alimentícia, mas na grande maioria das vezes é na esfera penal. Então, o habeas corpus serve para regras, ou é de natureza, ou é um remédio de natureza penal. Beleza? Outro detalhe importante, cara, o habeas corpus, ele é gratuito. Na verdade, todos os habeas, eles são gratuitos. Habeas corpus e habeas data são gratuitos. Os habeas são gratuitos, beleza? Você não paga nada para fazer o habeas corpus. O habeas corpus ele tem duas naturezas. Ele pode ser repressivo ou liberatório, ou então preventivo, que é o chamado salvo-conduto. Isso aqui, cara, é uma coisa que a gente estuda até na parte de processo penal. O que é que seria o habeas corpus repressivo ou liberatório? Repressivo ou liberatório é um habeas corpus que vai acontecer quando a pessoa, de fato, ela já está presa. Ela já está presa. Isso quer dizer o quê? Você foi preso em flagrante delito sem estar em flagrante delito. O que é que vai acontecer? Neste caso, você vai entrar com habeas corpus justamente repressivo, liberatório, porque você já está preso. Então, você vai tentar ser liberado, vai reprimir aquela
ameaça ou aquela privação de liberdade. Professor, o que é que seria o habeas corpus preventivo? Aqui é uma mera ameaça de maneira ilegal a sua privação de liberdade. Um exemplo, você está respondendo a um processo que justamente pode levar à sua prisão. O que é que você pode fazer? Você pode entrar com habeas corpus preventivo justamente para evitar que aquela prisão aconteça. Então, existem essas duas modalidades basicamente, habeas corpus preventivo e habeas corpus repressivo. Repressivo o cara já está preso e habeas corpus preventivo existe uma grande ameaça de sua prisão. Também existe um habeas corpus que é adotado pela doutrina majoritária, que é o habeas corpus trancativo. Professor, o que seria o habeas corpus trancativo? É o habeas corpus que visa trancar uma ação penal ou trancar um inquérito policial que é ilegal. Essa é a ideia do habeas corpus trancativo. Então, isso é adotado pela doutrina e na parte de processo penal a gente aprofunda melhor esse tema, beleza? Mas existe essas duas modalidades. Lembrando, moçada, que o habeas corpus repressivo, que é quando o cara já está preso, será concedido a ele o chamado alvará de soltura. Esse alvará de soltura vai dar a ordem de soltura dessa pessoa. Caso o cara esteja ameaçado de ser preso, o que é um pouco diferente, neste caso ele está ameaçado de ser preso, ele vai receber o salvo-conduto, é um documento que vai dizer assim, ó, nessa circunstância, fulano de tal, Osório Pereira não pode ser preso. Então, na hora que o policial chegar para efetuar uma prisão lá, o cara mostra o documento e ele não será preso porque ele já está em posse do salvo-conduto, beleza? Bora para frente. Bora para frente. Bora para frente. Além disso, lembra que o habeas corpus ele não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica. Aqui é um ponto importante, sabe por quê? Pergunta, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode. Traduzindo, ó, a pessoa jurídica, a PJ, vou colocar aqui, ó, a PJ, ela pode, se ela quiser, ser um impetrante. Ela pode ser um impetrante. Mas pessoa jurídica PJ não pode ser paciente. Só qual é a diferença de impetrante para paciente? Simples, ó. Simples a diferença. Pega a visão. Eu estou sendo preso de maneira ilegal. Eu sou um paciente. Eu estou precisando de um remédio. Que remédio é esse? O habeas corpus. Então eu sou o paciente, eu sou a vítima, eu sou o sujeito passivo. Eu posso impetrar um habeas corpus em meu favor? Eu posso pegar um papel lá, escrever, assinar, mandar para o juiz e o juiz pode conceder o habeas corpus. Traduzindo, o impetrante, moçada, é o cara que pede o habeas corpus. Impetrar é pedir. Eu estou pedindo o habeas corpus. Pergunta, pessoa jurídica pode pedir habeas corpus? Pode. Por exemplo, eu fui preso. Aí você é dono de uma empresa e a própria empresa pede um habeas corpus para mim? Pode isso acontecer? Pode. Uma pessoa jurídica ela pode pedir. Mas pergunta, uma pessoa jurídica, ela pode ser uma paciente de um habeas corpus? É óbvio que não. Por quê? Como é que tu vai pegar uma empresa e prender uma empresa? Me diga. O prédio é? O CNPJ não dá, cara. Então, PJ, pessoa jurídica, não pode ser paciente de habeas corpus por um motivo óbvio. Não dá para uma empresa ser condenada a uma pena privativa de liberdade, obviamente, beleza? Então, o alvo o paciente, na verdade, do habeas corpus não pode ser uma pessoa jurídica, mas cuidado. Pessoa jurídica pode impetrar, pode pedir, mas não pode ser paciente, beleza? Bora para frente. Além disso, além disso, outro ponto importante, moçada, é a respeito que somente pessoas físicas, obviamente, como eu disse para vocês, podem ser pacientes de habeas corpus, e ainda detalha, cara, que o habeas corpus ele pode ser concedido de ofício pelo juiz. Professor, o que é que seria isso? Cara, lembra, o juiz ele não vai pedir um habeas corpus, mas ele pode conceder de ofício. Um exemplo, eu sou um juiz, cara, e eu sou responsável por essa área dos habeas corpus, de analisar ele, eu sou um desembargador, por exemplo. Aí o que acontece? Eu vejo que um cara foi preso de maneira ilegal. Aí o que é que eu faço? Eu mesmo percebo aquela situação e antes mesmo do cara pedir, eu já concedo o habeas corpus para ele.
Ei, professor, isso pode acontecer? Pode, o juiz pode conceder o habeas corpus de ofício, sim. Isso é possível que aconteça. Beleza? Bora prosseguir. Tranquilo? Algumas teses importantes do habeas corpus que você deve observar. Primeira tese importante, isso aqui é muito cobrado em prova, viu, cara? Jurisprudência pesada. Olha o que ele fala aqui, ó. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus, o que é que seria isso, moçada? É o chamado habeas corpus trancativo. É medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada falta de justa causa, ou seja, materialidade do crime e indícios de autoria, atipicidade da conduta e extinção de punibilidade. Olha o detalhe aqui, moçada. Você não pode entrar com habeas corpus trancativo por qualquer motivo, não. Ah, eu entrei com habeas corpus trancativo porque eu sou inocente. Não. Você é inocente? Então entre. Mostre no processo que você é inocente. Prove. É isso. Agora o detalhe. Jogar papel na rua é crime, é? Jogar papel na rua? Não é. Não é crime. Jogar papelzinho. Tá comendo aqui um lanche, joga papel na rua. É crime? Não. Aí o delegado entra com inquérito contra você pelo crime de jogar papel na rua. Não é crime, é fato atípico. O juiz aceita a denúncia do Ministério Público por jogar papel na rua. Aí tu, já é isso, bicho, tá pirado, é? Aí tu entra com habeas corpus trancativo. Por quê? Porque você está sendo investigado por uma coisa que nem crime é. Que nem crime é. Neste caso, moçada, por ser fato atípico, você pode pedir o trancamento de habeas corpus. Quais são as outras possibilidades? Extinção de punibilidade, por exemplo, o cara morreu, aconteceu a prescrição, ou então falta de provas para o crime. Cara, eu fui investigado e abriu-se a ação penal contra mim sem provas, sem fundamento nenhum. Aí você pode entrar com habeas corpus também, tranquilo? Então não é por qualquer motivo, tem que ser uma justa causa, ou então atipicidade, prescrição, algo do tipo, beleza? Outra tese importante, ó. É incabível, olha que tese boa para quem estuda para carreiras militares, por exemplo. É incabível o habeas corpus para afastar penas acessórias de perda do cargo público ou da graduação de militar imposta em sentença penal condenatória por inexistir lesão ou ameaça ao direito de locomoção. Só para situar você, lá no artigo 100 do Código Penal Militar, traz a hipótese da pessoa perder o posto ou graduação se for condenada a uma pena superior a 2 anos. Isso é uma pena acessória, é uma pena extrapenal do Código Penal Militar. Pergunta, eu posso entrar com habeas corpus para acabar com essa pena acessória? Não, sabe por quê? Porque essa pena acessória só faz tu perder teu cargo, ela não ameaça teu direito de liberdade. Essa pena acessória, ela só faz tu perder teu cargo, ela não ameaça o teu direito de liberdade. Pelo fato dela não ameaçar o teu direito de liberdade, não tem como tu entrar com habeas corpus por ela. Por quê? Lembra do que eu disse no começo? O habeas corpus é um remédio. E o remédio a gente só dá para quem está doente. E você tem que estar doente de liberdade. O cara não está doente de liberdade, ele perdeu o cargo dele, ele entra com outra coisa. Mandado de segurança, algo do tipo. Mas habeas corpus, não. Um exemplo. O cara pegou 1 ano e meio de pena privativa de liberdade. Sendo que é mais de 2 anos para ele perder o posto dele. Mais de 2, e o cara pegou 1 ano e meio. Ele deveria ter perdido o posto dele? Não. Aí o cara perdeu. Nesse caso, você pode entrar com mandado de segurança, por exemplo, para garantir um direito líquido e certo, mas habeas corpus não. Beleza? Bora pra frente. Bora pra frente. Olha o que ele fala no terceiro aqui, ó. Não obstante ao artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, admite-se habeas corpus contra punições disciplinares para a análise da regularidade formal do procedimento administrativo ou manifesta teratologia ou ilegalidade. O que é que seria, moçada? Em regra, não se admite habeas corpus para punições disciplinares, em regra não. Quais são as únicas hipóteses disso acontecer? Salvo se acontecer uma flagrante ilegalidade ou então de não se observar da regularidade formal do processo. Um exemplo, eu puni o militar numa infração disciplinar sem dar ampla defesa contraditória para ele. Peraí, aí também é demais, né, cara? Eu não deixei nenhum cara se defender, então nesse caso, moçada, pode ser basicamente garantida, nesse caso, o habeas corpus para ele. Então lembra,
habeas corpus, em regra, não cabe para punições de natureza disciplinar militar, salvo no caso de uma irregularidade formal do procedimento administrativo, uma manifesta ilegalidade, algo desse tipo, beleza? Bora para frente, ó. Bora para frente. Além disso, ele traz mais essa hipótese aqui, ó. Mais essa hipótese, mais essa tese, que é importante. O habeas corpus não é via idônea, traduzindo, não é via correta, não é a melhor maneira correta, para discussão de pena de multa ou prestação pecuniária. Prestação pecuniária, moçada, é uma pena em que a pessoa vai pagar um dinheiro, é uma pena restritiva de direitos. Ante a ausência de ameaça ou violação à liberdade de locomoção. O raciocínio é simples, cara. Eu fui punido com a pena de multa. Pena de multa gera prisão em alguém? Pena de prestação pecuniária? Não, é só a multa mesmo que eu vou ter que pagar. Ei, professor, e aí? Eu posso entrar com habeas corpus? Não, porque tu não vai ser preso, tu só vai pagar uma multa, então tu entra com mandado de segurança, entra com outra coisa. Agora com habeas corpus não, porque multa e prestação pecuniária não gera prisão, é só para pagar a multazinha mesmo. Beleza, moçada? Então, basicamente isso de habeas corpus. Tem alguns detalhes importantes também, mas basicamente isso. Beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.